Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. De volta para mais um Conectando Mentes Curiosas, seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. A nossa conversa de hoje traz mais um jeito PG, falando um pouco sobre a estrutura de atendimento do PG Advogados, em especial o nosso núcleo PROCON, que conta com uma equipe criada e idealizada para mapear o comportamento do órgão do consumidor e das principais causas ofensoras voltadas para o atendimento de demandas administrativas e de ouvidoria. Então, para dividir comigo a condução desse episódio, eu tenho aqui ao meu lado o nosso co-host, Gustavo Maganha. Obrigado, Silvia. Olá, ouvintes. E para conversar com a gente sobre isso, trouxemos pessoas mais do que qualificadas para explicar por que foi estratégico ter um núcleo focado nessa atuação. Então, está de volta aqui o nosso Head de Legal Operation e de Inovação, que também é o fundador do Blenlaw, um hub de soluções que conecta tecnologia, fluxo e pessoas. Seja bem-vindo, Gustavo Coelho. Olá, Maganha, Silvia, obrigado por estar aqui novamente e falar de um assunto super importante aqui para o PG e para os nossos clientes. E também temos a gestora jurídica desse núcleo e uma das responsáveis por colocar o projeto de pé. Que bom te receber aqui novamente no podcast, Gabriela Gomes. Oi, Silvia. Oi, Gustavo. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Então, obrigada por estarem aqui, abrir esse espacinho na agenda de vocês para conversar com a gente. E aqui no escritório, a gente tem equipes diferentes de atendimento para os clientes e as diferentes verticais. Então, como é que é feita? Eu já queria começar perguntando para vocês, como é que é feita essa divisão de equipe de contencioso consumerista do escritório? Bom, Silvia, o nosso time dedicado para as relações de consumo, né, tem uma divisão focada tanto em indústria quanto em frentes de atuação. Judiciais, administrativas, né, consultivo, preventivo. Então a gente divide os nossos times aqui procurando absorver o máximo de expertise possível de cada área de atuação dos nossos clientes, né, e também de onde tramitam os processos e os procedimentos administrativos que a gente trata aqui internamente, né. E com esse objetivo de cada vez mais se especializar nessas atuações que a gente, junto com a Gabi aqui, a gente viabilizou, né, a estruturação desse núcleo dedicado para o PROCON, né, que tem um objetivo de tornar ainda mais focada a nossa atuação perante os órgãos de defesa do consumidor e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Bom, e diante dessa divisão das equipes, por qual motivo o escritório achou importante a criação desse núcleo focado em PROCON e ouvidoria? Muito do que o Gustavo falou há pouco sobre a gente ter essa divisão aqui no escritório, tudo muito estruturado, a gente conseguiu entender que os clientes precisavam de mais dados para a gente olhar para essa questão administrativa e o que o PROCON entende e o que ele quer de cada cliente nosso. Então, a gente tem hoje um olhar focado, pessoas dedicadas para essa análise do PROCON. Então, são demandas que, aparentemente, quando ela recebe, ela tem um grau pequeno, né, de importância, porque até então você não tem tanto dinheiro envolvido, mas você tem a relação com o consumidor e a experiência que ele tem com a sua marca. Então, quando a gente olha para esse núcleo, é um núcleo que consegue entender essa importância e, principalmente, trazer dados que possam estruturar uma melhoria interna para cada cliente. E complementando, a gente percebeu, né, Gabi, que os clientes estão cada vez mais demandando um atendimento especializado e profissional nas questões do PROCON, né? E quando a gente fala em atendimento, não é simplesmente uma atuação para cumprir os prazos e os atendimentos daquelas reclamações e daquelas autuações que a gente recebe, né, que os clientes recebem. Mas sim a gente ter uma visão muito estratégica para retroalimentar os nossos clientes, né, com informações importantes para o negócio dele que são direcionadas através das reclamações que são geradas, né. Historicamente, o PROCON era tido como algo de menor valor ofensivo, né, para os clientes, que não tinha um potencial ofensivo muito grande, mas além de ter uma aderência muito grande perante os consumidores, né, porque o consumidor vê que o PROCON
tem uma rapidez na resolução dos problemas, né? Também tem esse ponto importante dos fornecedores entenderem a importância para compreenderem o comportamento dos seus consumidores e evitarem o risco grande que existe no tratamento não especializado do PROCON, que são as penalidades que são aplicadas, né, para tirar produto de mercado, multas pecuniárias grandes. Então, esse movimento nosso vai muito ao encontro dessa lógica do mercado de dar ainda mais atenção para um procedimento preliminar, vamos dizer assim, como é o que ocorre nos PROCONs. E hoje já deu para sentir um pouco do impacto que isso teve nos clientes de vocês? E por que concentrar os clientes de PROCON em um núcleo específico? Qual que é a diferença que isso faz na rotina? A gente sente o impacto, sim, porque hoje eu consigo ter... Eu consigo ter dados para mostrar para o meu cliente sobre um comportamento de um órgão específico. Então, não necessariamente o meu cliente tenha um cliente específico, né? Meu cliente hoje, como a gente está falando desse núcleo, todos os clientes do PG acabam vindo para a minha atuação também, para a minha gestão. Então, a gente consegue olhar que, de repente, aquele cliente não tenha tanto problema com aquele PROCON, mas eu sei que aquele PROCON é um PROCON ofensivo. Quando a gente fala de multa, essa questão mais administrativa. Então, sim, a gente consegue mapear e melhorar esse impacto para o cliente e trazer novas melhorias. Enfim, acho que a gente consegue sim, e a gente já está sentindo isso com esses clientes que já integram esse núcleo. E só um ponto importante nisso, assim... o núcleo ele não vai perder a especialidade que a gente citou no começo em termos de divisão de atividade. Então, por nicho de mercado, por clientes que têm um atendimento diferenciado, a gente, dentro do núcleo, tem equipes dedicadas para esses clientes, para atender as suas demandas, né? E a estratégia, a inteligência de atuação, a visão de dados para retroalimentar os clientes, isso a gente está concentrando ainda mais para garantir uma entrega estratégica, né? Então, e sem perder essa especialidade, né, Gabi, por nicho de mercado. Eu acho que é um ponto importante porque a gente sempre fez isso dentro de casa, né? Então, não é uma coisa nova, estamos inovando a tratativa com os PROCONs, não. A gente está inovando a forma como a gente olha para isso. Então, era sempre muito dentro de uma equipe focada para atendimento de judicial, fazia ali, mas a gente não tinha um núcleo que ficasse focado nesse atendimento de PROCON. Então, a gente pegou toda a expertise que a gente já tinha, que a gente já faz há muitos anos, e a gente está concentrando para esse núcleo. E para ter uma gestão focada em retroalimentar mesmo. Então, eu consigo dizer com gráficos, hoje o PG tem 1 milhão de ferramentas que auxiliam os clientes. E hoje a gente consegue concentrar para a gente ter uma visão um pouco mais estratégica de conseguir dar input para o nosso cliente de vamos fazer uma visita institucional para esse órgão. É um órgão muito político, né? Então, qualquer mudança interna do órgão, será que a gente não deve ir lá com os nossos clientes e fazer uma visita, contar um pouco do nosso negócio? O que o meu cliente faz? Então, acho que a gente consegue ter uma visão um pouco mais estratégica para tratamento desses dados e tratamento dessas demandas. E uma coisa muito legal que o Gustavo falou há pouco, sobre a gente conseguir olhar, trazer o cliente, essa experiência, a gente entende que quando a gente olha para o PROCON, o consumidor está apto para resolver. Então, é o momento que é a experiência que ele tem com a sua marca. Se rapidamente a gente entrar em contato, tiver pessoas dedicadas que possam trazer uma melhor experiência, uma resolução mais rápida. Então, tudo isso a gente consegue trazer para o cliente e melhorar a marca dele, a experiência que ele vai ter com a marca e, consequentemente, fazer aquela propaganda, a famosa propaganda boca a boca, né? Que, tive um problema e foi facilmente resolvido. Acho que isso é um ganho que a gente tem também com esse núcleo. Não, e só complementando, para finalizar, em relação aos clientes, né, Silvia, que você perguntou como que eles têm visto isso, uma das frentes de atuação do núcleo é fazer o relacionamento institucional com os órgãos de defesa do consumidor, né? E o que é esse relacionamento institucional? É identificar órgãos ofensores que têm uma atuação direcionada, ou muitas vezes não tem um entendimento daquele mercado, daquele cliente, e gerar agendas positivas com eles de forma profissional para demonstrar, né, tudo que é feito, como a empresa funciona e ter essa criação de agenda positiva, né? Isso, após o núcleo, né, no modelo atual,
Ele começou no final do ano passado, né, que estava dentro do nosso planejamento estratégico, né, Gabi, a gente estabelecer isso. E a gente já tem projetos interessantes, né, que a gente está fechando com clientes importantes do escritório, para o escritório assumir toda essa parte do relacionamento institucional perante o PROCON, logicamente de mãos dadas com os clientes, mas a gente representando efetivamente não só nas reclamações propostas, mas nessa parte do relacionamento institucional das empresas perante o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Então isso já é no nosso ponto de vista, um reflexo positivo, né, da célula PROCON aí, do núcleo do PROCON que a gente está fazendo. Bom, agora que vocês já contaram um pouco sobre as razões de ter um núcleo desse, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a estrutura necessária para fazer isso acontecer. Gustavo, a gente, no final do ano passado, quando a gente pensou no planejamento estratégico 2022, a gente já tinha identificado a necessidade de a gente criar esse núcleo com uma visão muito mais focada nesse atendimento para o cliente e trazer esses novos dados. Então, a gente fez todo um mapeamento de como faríamos esse núcleo. Então, a gente fez um escalonamento de datas, clientes que passariam a ingressar para esse núcleo. Então, a gente está fazendo isso de uma forma muito estruturada, até para que ninguém sinta essa mudança. E eu falo de mudança de gestão, não mudança de trabalho, porque, de novo, a gente continua fazendo o que a gente faz, mas de uma forma melhor e uma forma mais dedicada. Então, a gente olhou para o processo de trabalho, a gente olhou para as pessoas que estão dedicadas aqui dentro do PG e quem são as pessoas que a gente entende que tem essa facilidade de tratativa com o núcleo. Porque, de novo, é um contato inicial e é um contato com os núcleos, né? Com os PROCONs, desculpa. E a gente tem esse... Eu levo para o PROCON, às vezes, algum produto do meu cliente que sequer o PROCON entende. Então, antes que o PROCON possa fazer qualquer tipo de autuação, eu preciso primeiro contar para o PROCON o que eu faço como cliente, como o meu cliente atua e o que o meu cliente está fazendo. Então, de repente, a gente não fez nada de errado, né? Meu cliente atuou corretamente. O consumidor é que não soube as formas de tratativa desse cliente, enfim. E, além disso, hoje, dentro de casa, a gente tem diversas ferramentas, de novo, que o Brainlaw traz e algumas outras ferramentas aqui dentro do PG, que a gente consegue fazer esse mapeamento de dados, mostrar para o cliente o que efetivamente tem impactado ali na operação dele, do dia a dia. Vocês estavam falando agora de uma cultura muito importante aqui do PG, que é voltada aos dados e à tecnologia. Como você disse, isso essa tratativa de PROCON é uma coisa que vocês fazem há muitos anos. Queria que vocês contassem um pouquinho como é que esse núcleo está estruturado em cima desses dois pilares, de dados e tecnologia. Bom, como você disse, né, Silvia, a gente tem aqui no PG já uma cultura de investimento forte em tecnologia e essa questão da gestão de dados, né, de Big Data, Analytics, etc. Toda a nossa estrutura tecnológica para atender as demandas dos nossos clientes está sendo também utilizada, logicamente, para o núcleo de PROCON, e a gente trazendo algumas especialidades que fazem sentido para as entregas que nós queremos fazer nesse núcleo, né? Então, com possibilidade de validação de respostas pelos clientes através de ferramentas de Docker Assembly, né? A gente tem o Brainlaw implementado para fluxo de protocolos, capturas de reclamações no Brasil inteiro, né, de maneira automatizada. Então a gente está conectado com tudo que é possível ter hoje de conexão tecnológica para entregar, né, uma informação cada vez mais estruturada, né? E a entrega final, né, a gente usa bastante aqui o Power BI, né, que é uma ferramenta da Microsoft, e essa ferramenta nos ajuda a consumir os dados estruturados que o Brainlaw entrega, né, no nosso Data Lake, para que a gente possa tratar isso e entregar para os clientes as informações e para nós mesmos a gente ter a visibilidade, né, de PROCONs ofensores, de decisões fora do parâmetro relacionado para aquele cliente, né, como que a gente tem, quais os tipos de reclamações e regionalizadas que a gente pode visualizar para o cliente. Então tá sempre buscando informações detalhadas, né, com o nosso dado estruturado para entregar isso de maneira estratégica para os clientes ao final de cada período de tratamento que a gente faz, né? Então, assim, em resumo,
a estrutura que a gente tem aqui no PG, ela já estava preparada para atender essa demanda. A gente, como a Gabi falou, como é algo que está dentro do nosso planejamento estratégico, a gente mapeou lá atrás as necessidades, né, quais as tecnologias que a gente precisaria ter para implementar isso, o cronograma que a gente estabeleceu para ir evoluindo para os principais clientes que a gente atende hoje aqui no núcleo, né? Então, tem sido bem intenso, mas bem legal a entrega final disso e a própria aceitação dos clientes, né? Então, puxando essa questão do Analytics, eu queria saber se tem diferença de como vocês tratam as questões judiciais das questões administrativas. Legal, ótima pergunta, Silvia. Eu vou passar aqui para o Maganha, né, que está bem à frente dessa questão aqui no escritório para ajudar a gente aqui. Bom, eu acho que assim, o pensamento no todo, ele acaba sendo o mesmo. A diferença é quais são o perfil de comportamento que a gente está utilizando. Quando a gente está falando de JEC, a gente tem muito a questão de qual é o êxito, qual é o percentual de condenação, como funciona, qual é o perfil de comportamento dos magistrados, fazendo análise baseada no fundamento, ticket médio, utilizando motivo de acionamento e causa real como filtro. Quando a gente fala do PROCON, a gente pensa num comportamento não só mais específico do consumidor. Então, a gente, por exemplo, tem casos em alguns clientes que a gente mapeia desde quando deu problema, quanto tempo ele levou para a reclamação no PROCON, para a gente conseguir mapear qual que é o perfil de comportamento de quando deu problema para quando ele fez a reclamação. Tem alguns casos que a gente mapeia quando que a gente apresentou o último esclarecimento e quando no futuro veio uma multa. Então, a gente consegue mapear um perfil de comportamento do PROCON para aplica multa, não aplica multa, e a gente começa a entender numa questão mais macro, não talvez específico do cliente, mas você entende o perfil de comportamento do PROCON, do cliente, ou do cliente que possui um produto diferente ou um serviço diferente. E aí a gente sai um pouco mais sobre essa questão de valor, porque no PROCON a gente tem a gente tem os acordos, mas a gente não tem condenação, a gente não discute dano moral, a gente muitas vezes não discute a tese. E sim como o PROCON trabalha com as nossas teses. Então, se o PROCON atende, classifica como fundamentada, não fundamentada, se ele reconhece, se o processo da CIP é convertido em auto de infração, se é convertido em audiência. Então, a gente tem uma quantidade maior de dados que a gente não foca tanto no JEC, porque no JEC a gente acaba focando em como funciona, nesse perfil de comportamento, mas muito focado na questão do êxito. Né? Então, na estratégia, focado no resultado final, que é a improcedência ou extinção, ou eventualmente um acordo quando a empresa entende ser necessário. Eu acho que é legal que você consegue também, né, fazendo um gancho aí do que a gente vem fazendo, além disso, você consegue entender se aquele PROCON específico ele não conhece do produto do cliente. E um outro ponto que a gente consegue olhar também, fazendo análise aí, a gente não olha só um pedacinho, né? A gente consegue fazer análise de ano, análise comparativa anual. Então, você consegue ver até como é que é o comportamento daquele PROCON para determinada área, para determinada data que a gente tem. Então, a gente fala aí de Black Friday, a gente fala de Dia das Mães, a gente fala de Dia dos Namorados. Então, dependendo do cliente que a gente tem aqui, o produto que ele coloca no mercado, a gente também consegue fazer uma avaliação de como é que o PROCON se comporta olhando para esses produtos que a gente colocou no mercado. E esses gatilhos, eles acabam sendo muito importantes, porque no PROCON, como você tem um acesso mais rápido, né, e não demanda um advogado, então, se deu um problema no consumidor, hoje ele pode entrar com a reclamação hoje mesmo, faz um texto lá no PROCON ou no Proconsumidor, no sistema. E a gente consegue identificar alguns gatilhos baseados na própria mídia. Se a gente tem uma reportagem que sai ou alguém importante que faz um comentário, isso impacta na entrada de processos, no volume de demanda, o que normalmente tende a ser um pouco mais demorado nos casos de JEC. Porque normalmente o consumidor tem que procurar um advogado, o advogado tem que entender, elaborar uma inicial e distribuir inicial, e tem todo o trâmite do processo. Mas no PROCON a gente consegue ter esse imediatismo da relação causa e efeito de uma notícia ou de uma frase muito, muito significativo. Então a gente consegue, tem um núcleo específico, a gente consegue, saiu uma notícia aqui que pode impactar, e a gente começa a monitorar, e aí a gente vai fazendo até para conseguir justificar no decorrer dos 12 meses e entender o perfil de comportamento de entrada de processos dentro de um cliente. E além de notícia, a gente percebe que tem PROCON que é muito atuante, né? Então, você vê um diretor de PROCON, alguma coisa que saiu um pouco da linha, ele é o primeiro a se manifestar,
E é o primeiro que faz como se fosse um chamamento dos consumidores para o órgão, para, olha, se você tem esse problema, venha no meu órgão que nós vamos resolver. Então, a gente tem aí casos emblemáticos no escritório que, após uma manifestação de um diretor em alguma mídia social, automaticamente os números eles bombam de recebimento e a gente consegue ver a gente consegue mapear que foi a partir daquela reportagem que a gente começou a ter um número alto de reclamações, enfim. E ajudar o cliente como ele se posicionar, né? Como a gente vai fazer e qual é a resposta que a gente vai dar para esse órgão específico sobre aquele problema que aconteceu. E até por isso que o institucional do PROCON ele também é tão importante, né? Porque não basta você explicar para o seu consumidor o porquê do que aconteceu, você tem que também deixar claro pro PROCON, pro atendente que está redigindo ou que está fazendo audiência, ou até para o diretor, o que está acontecendo na sua empresa para daqui a 3, 4 anos não chegar uma multa milionária ou algo que possa inviabilizar o seu negócio. E o que também é importante, né, saindo um pouco dessa questão só pensando no PROCON, mas o PROCON ele também consegue retroalimentar os casos de JEC. Né? Então, a gente já tem ferramentas de estudo de reincidência, onde a gente consegue mapear quantas ele reclamou no saque, depois ele entrou com o PROCON, depois ele entrou com o JEC. E a gente consegue fazer um estudo de reincidência para saber, né, qual que é o perfil de comportamento de consumidor que tem essa reincidência no PROCON e no JEC, e a gente conseguir ajudar o cliente para a gente conseguir atuar e, de repente, prever em algum ponto do atendimento e evitar uma distribuição de um processo judicial ou até, muitas vezes, evitar um processo administrativo. Então, para fechar essa nossa conversa, um ponto importante aqui é o fator pessoas, né? Dentro desse núcleo, imagino que ele seja muito importante. Como é que vocês fazem a gestão dos talentos aqui internamente? Esse é um ponto extremamente importante e é um ponto que o PG olha bem forte quando a gente fala em pessoas, né? Então, de novo, quando a gente fez o planejamento estratégico 2022, a gente olhou para a tecnologia, que acho que esse é o assunto que a gente tem falado bastante aqui no PG. Acho que os dois Gustavos aqui, eles têm dito isso com bastante frequência, que é o tripé de pessoas, tecnologia e processos. E a gente mapeou qual era o melhor processo, o melhor timing para a gente fazer isso e quem seriam essas pessoas que estariam atuando junto com a gente para esse núcleo dar certo. É um órgão, de novo, extremamente administrativo, em que a gente precisa de dados, a gente precisa desse contato. É muito mais comum a gente ter contato direto com o consumidor nessas ações de PROCON e a gente precisa ter pessoas dedicadas para isso. Então, a gente olhou, mapeamos, hoje a gente faz algumas gestões aqui dentro de talentos. A gente olha para essas pessoas, a gente faz uma mentoria com elas para que elas cresçam aqui dentro do PG e galguem aí, fiquem conosco por bastante tempo, atuando junto com o PG. Esse ponto é importante. A gente tem várias políticas aqui no PG dedicada para o desenvolvimento de pessoas e para esse núcleo específico, né, como a Gabi colocou, a gente teve que procurar tanto internamente quanto fazer um hunt, né, profissionais que têm o perfil necessário para o que a gente espera e para o que a gente busca para essa nova unidade de negócio, né? E tem sido bem interessante porque a gente tem conseguido trazer esses profissionais e tido interesse interno aqui do nosso time interno para participar desse núcleo, né? E com programas de mentorias, com programas de identificação de talentos e com um programa para a gente conseguir extrair o que há de melhor nesse encontro de gerações que hoje a gente é uma realidade em todas as empresas, né? Então, né, hoje se fala que é a primeira vez na história que você tem 4 gerações trabalhando no mesmo local, né? 5, aí depende do que é uma geração, dependendo do que você vê. Mas isso é algo que é importante porque a gente consegue ter uma troca de experiência muito grande, uma troca de entendimento muito grande. Quanto mais a gente incentiva isso e mais a gente consegue colocar isso em prática, melhor é o ganho para os clientes e, consequentemente, para o PG, né? Então, acho que o desafio maior nosso é conseguir encaixar todas essas frentes, né, e garantir que a gente tenha a melhor entrega possível para os nossos clientes.
Acho que vamos aproveitar que já me deram a licença poética de fazer comentário, vou fazer mais um também, que é um ponto que eu acho muito importante aqui dentro, que a gente fala muito sobre a questão de perspectiva, né? E eu acho que a inovação e até a liderança ela está muito focada em você dar a perspectiva para as pessoas, que é o que a Gabi trouxe no começo. Você pegar uma pessoa que, né, a gente está falando aqui de demandas administrativas, em que muitas vezes a gente sabe que tem muitos advogados e até muitos estagiários que torcem um pouco o nariz quando vai falar, vou fazer esclarecimentos, vou fazer uma defesa administrativa. Só que aí quando você traz a perspectiva de que, na verdade, esse é só a ponta do iceberg, quando a gente está falando em fazer os esclarecimentos, mas aí a gente está falando em fazer a audiência, em fazer a reunião com o cliente, em fazer a reunião com o Procon, em você estruturar um novo dashboard para o seu cliente, em você se tornar o focal point daquele órgão em específico, falando sobre a questão do Procon, você traz um outro olhar para o advogado. E aí ele sai um pouco do advogado tradicional, que é ficar pensando, qual é a melhor tese, qual é a tese que vai dar certo, e ele começa a realmente pensar, que é o que a gente já vem falando há muito tempo, sobre pensar como uma unidade de negócio. E como que a gente consegue retroalimentar nossos clientes para gerar valor. E esse é o novo papel do advogado, não é somente pensar na tese. A tese ela sempre vai ser importante, é o feijão com arroz de todo advogado, você tem que ter uma boa tese, você tem que ter uma boa redação, mas aí você começa a trazer uma nova perspectiva para a pessoa de como ela vai prestar um serviço de qualidade, que vai muito além de um esclarecimento de uma defesa administrativa. E aí esse é o foco principal da perspectiva. Eu acho que é legal quando você muda esse foco, que você mostra para o seu advogado que o quão importante é a gente olhar para o Procon, né? O quão importante é a gente trazer esses dados para o cliente, ele se sente parte. Ele sente parte do negócio, ele se sente mais à vontade de fazer análises. Então, é muito legal essa troca que eu tenho hoje com o núcleo, que cada um... E o mais interessante é que eles se ajudam entre eles, né? Então, você percebe que a dor de às vezes o produto nem é o mesmo. Eles trocam informações sobre aquela tratativa com o Procon, que trazem insights para que a gente possa levar para o cliente. E, de novo, tudo aquilo que a gente falou. Chamar o cliente, falar, olha, acho que é interessante a gente fazer uma visita institucional lá, vamos bater na porta do Procon, vamos ver se ele entende do nosso negócio, vamos ver se a gente pode fazer uma melhoria. Ou sentar, vamos fazer uma audiência em conjunto com mais de um consumidor. Acho que são todos esses insights que a gente vai trazendo e a gente só consegue trazer isso com essas pessoas, com pessoas dedicadas, pessoas que entendam, elas precisam entender exatamente o que elas estão fazendo ali. Não é simplesmente uma resposta, porque isso hoje a gente tem robô que faz, né? A gente consegue tecnologia que faz respostas prontas e tá tudo bem, tá? E eu vou cumprir o prazo. Acho que aqui é muito mais, é a gente pensar um passo à frente do que eu posso trazer para o cliente, do que a gente pode trazer de sempre de melhoria contínua. Então, com essa resposta, eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui para a gente falar sobre esse núcleo, que é tão importante. Então, começo agradecendo a Gabi por ter vindo participar com a gente, mais uma vez falando um pouquinho de um projeto que agora ela lidera. Gente, eu que agradeço, é muito bom falar sobre novos projetos. Nós somos, a gente é meio que movido a esses novos desafios, né? E eu tenho um pouquinho disso, há muito tempo aqui no PG, uma trajetória longa aqui. E eu estou muito, muito feliz de fazer parte aqui dessa mesa com vocês, com o Gustavo Coelho, que tem sido um mentor aí durante um bom tempo do meu lado. Gustavo, também agradeço a tua presença aqui hoje. Já está podendo pedir música por aqui, afinal de contas vem batendo recordes de participação, certo? Então, obrigada pela participação mais uma vez. Legal, Silvia, que agradeço. Falar desse tema aqui, que é o projeto do Procon, que é liderado pela Gabi, é super importante, que é uma frente que a gente acredita bastante. E para os ouvintes aí, para os clientes que tiverem curiosidade, quiserem conhecer esse núcleo, entre em contato com a gente aqui, com a Gabi, né? Porque tem bastante coisa legal acontecendo e a gente fica à disposição de todos. Agradeço. E se puder pedir música, eu vou pedir um rap. Pode ou não? Não, tô bem. Obrigado, Silvia. E agradecendo também ao nosso co-host, que hoje teve uma participação aqui interessante como entrevistado também, Gustavo Maganha. Já são 3 anos de projeto, a gente já vai ficando um pouco mais flexível, a gente vira co-host, host, apresentador e comentarista. Mas eu quero agradecer a presença de todos, principalmente da Gabi e do Gustavo. Esse é um assunto
que me interessa bastante. Esse é um projeto que a gente vem construindo já há um bom tempo e a gente já vem colhendo muitos frutos com isso. Bom, então a gente encerra aqui mais um episódio, lembrando que você pode ser avisado sempre que tiver um episódio novo por aqui, acionando o sininho no Spotify. Você também pode saber de tudo que a gente produz de conteúdo seguindo as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Falou!